Olá, eu sou Marina Cavalcante, psicóloga, mentora de carreira e especialista em gestão emocional nas organizações. E esse aqui é o Papo Sem Crachá, um encontro, um espaço onde é possível falar abertamente sobre aquilo que geralmente a gente tem alguma censura quando dito no mundo corporativo. Então eu vou te convidar para o programa de hoje, que traz como tema felicidade no trabalho. E é uma honra, é uma grande alegria, porque hoje nós estamos aqui entre amigos. E para conversar conosco, ela que é simplesmente sensacional, a Aida Cristina Franco. E eu quero então apresentar a Aida para vocês. A Aida, ela é entusiasta do desenvolvimento humano, tem mais de 30 anos de vivência empresarial, sendo desses 30, 17 como executiva. Ela é pós-graduada em neurociências e comportamento e em psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul. Meu Deus, que currículo! Calma que ainda tem mais, tá bom? Ela é certificada em The Science of Happiness pela Berkeley University e com formações também em análise bioenergética e constelação familiar sistêmica. A Aida, gente, ela atua como coach, mentora e consultora em desenvolvimento de pessoas, unindo experiência prática e conhecimento científico. E tem como propósito inspirar e desenvolver pessoas. Então, Aida, seja muito bem-vinda ao Papo Sem Crachá. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês dois. Coisa boa. E depois dessa apresentação, eu fiquei tão feliz. Então, e você sabe que quando a Marina apresenta, eu sempre pergunto assim, gente, que hora que esse povo vive, né? Tem tempo de você ser feliz na vida pessoal? Uma das coisas que me deixa feliz é estudar. Coisa boa, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Gostoso demais, né, Marina? Muito bom. Receber uma pessoa inteligente, que a gente gosta e que faz parte do nosso ciclo de amizade. É um prazer para mim E estar que aqui com tem você. uma reputação, tá certo? Consistente. Aida, conta pra gente. Eu vou começar, né, a puxar essa conversa, porque eu e o Zé, a gente preparando aqui, a gente fica se perguntando, né? É possível realmente esse papo de ser feliz ou de ter que ser feliz no trabalho? Isso é possível? Marina, eu acho que é possível ser feliz na vida. E quando a gente é feliz na vida, a gente perde esse peso, essa obrigatoriedade de estar feliz no trabalho o tempo inteiro. Porque isso realmente, às vezes, não é possível. Então, assim, não significa que a gente não possa e não deva ser feliz no trabalho. Mas quando eu tiro esse peso, fica mais fácil. Eu já sou feliz na vida, então eu vou para o trabalho para também ser feliz no trabalho. Não para buscar a felicidade no trabalho. Então, o que você está dizendo é que precisa existir essa integração do ser humano numa dimensão holística, não apenas numa parte da vida. Ah, eu vou ser feliz no trabalho, mas as outras dimensões, por exemplo, você não estar bem. Então é muito importante você ter essa visão sistêmica do ser humano, é isso? É importante a gente ter essa visão sistêmica porque não é possível estar bem em todo momento, em todas as esferas da minha vida. Então, às vezes eu vou estar muito bem com algumas coisas e não vou estar com outras. Mas a felicidade, para mim, ela não reside em estar bem nisso, naquilo e naquilo outro. Reside no fato de eu ter um estado onde eu olho para a minha vida e eu acho que ela vale a pena. Eu fico contente com o que eu vejo na minha vida, eu sou grata pelas coisas que eu tenho. Então, a felicidade, para mim, ela é muito mais ampla do que olhar para uma esfera da vida e dizer aqui tá bom, aqui não tá. A gente tem uma vida que não é totalmente equilibrada, todos os pratinhos do tempo inteiro, né? É muito mais, você está falando, de momentos felizes do que felicidade como uma constante na vida. Eu diria que momentos de alegria, porque a felicidade ela está por trás de tudo isso, né? Então a gente tem momentos de alegria, a gente tem momentos de tristeza, a gente tem momentos de bem-estar, a gente tem momentos onde a gente está com uma saúde plena, e a felicidade está permeando tudo isso, porque felicidade não é o oposto de tristeza.
Felicidade é o oposto de descontentamento. Então, se eu estou contente com a minha vida, eu posso também estar triste em alguns momentos. Ô, Aida, por exemplo, quando a gente fala de felicidade no trabalho, né? Agora a gente trazendo para o chão duro, eu entendo esse conceito quando você traz, que ele é muito holístico, uma visão bem ampla, mas eu penso assim no trabalho, né? Olha, se eu já... às vezes é difícil você achar aquela vocação, aquilo que você gosta para fazer, o trabalho onde você está realmente aquilo que te realiza. Às vezes o trabalho acaba sendo muito mais uma obrigação do que uma realização. Uhum. E eu lembro que eu vi um podcast também sobre isso, acho que foi uma entrevista, não foi um podcast não, de falando que a gente romantiza demais a felicidade no trabalho, na vida, né? Mas como a gente está falando de trabalho, então tem que ser um lugar muito gostoso, onde eu esteja feliz o tempo inteiro, onde não tem pressão para entrega de resultado. Só condições muito positivas e favoráveis o tempo todo. Exatamente. E a gente sabe que o chão duro não vai ser assim todo dia, tá? Você vai ter realmente um líder, um chefe, uma liderança que às vezes ela vai ser um pouco mais tóxica. Você vai ter meses que você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que fazer hora extra, você vai ter que deixar de fazer um compromisso pessoal, você vai ter que trabalhar doente algum dia porque não deu para você pegar atestado. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa realidade que às vezes a gente romantiza muito, né? Não, eu queria que você falasse assim, mas eu tô te contando o quê, né, Marina? Isso é o que eu penso. Mas tem uma outra coisa também que, te ouvindo, antes de te passar, que é assim. Por que parece que a gente está num momento em que parece que é obrigatório ter que ser feliz no trabalho? Então, eu queria só voltar num ponto que o Zé colocou, né, de obrigatoriedade. Quem trabalha é adulto. Adulto tem obrigações. Não tem como fugir das obrigações na vida adulta. Você sempre vai ter que fazer coisas que você às vezes não quer, que você não está bem naquele momento. Então, isso faz parte da vida real. Isso não quer dizer que você fazer essas coisas, a sua felicidade vai ser ofuscada, porque, como eu estava dizendo, a felicidade ela permeia tudo isso. Ela é um pano de fundo, ela não é o foco, o objetivo o tempo inteiro. O meu objetivo o tempo inteiro é viver o melhor possível. E para viver, eu vou passar por momentos de alegria, de tristeza, de ansiedade, de raiva, de frustração, de tudo. Agora, as coisas difíceis, elas vêm. Eu quero ou não. As alegrias eu posso buscar. Eu posso provocar momentos para atenuar essa aridez, esse solo duro que você está colocando aí. Mas ele faz parte, não adianta a gente querer dizer que, né, não dá. Então, eu acredito que é possível ser feliz no trabalho, a partir do ponto que você saiba o que realmente é importante para você. Tem uma questão, né, que hoje a gente compara muito a nossa vida com o que está aí fora, nas mídias, enfim, nas redes sociais e tudo mais. Criou-se um modelo de felicidade que parece inalcançável. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz e parece que existe um padrão de felicidade. Se você não tem isso, se você não faz tal coisa, você não está vivendo plenamente a sua vida. E para combater esse excesso de informações que vem de fora, a gente precisa combater com informações que vêm de dentro, do autoconhecimento. O que é realmente importante para mim? O que me faz feliz? Quais são as coisas que eu valorizo? Quais são as crenças que eu tenho em relação ao meu trabalho, aos meus relacionamentos? Se eu só me relaciono com pessoas fora do trabalho, se eu posso me relacionar também com pessoas dentro do trabalho. Então, a partir do meu autoconhecimento é que eu consigo rebater esse tanto de informação que vem de fora para dizer se eu sou ou não sou feliz. Quem tem que dizer se eu sou feliz ou não sou eu, a partir das... Não é uma fórmula para todo mundo. Não, até é uma perspectiva muito individual, é o que faz sentido para mim. E eu gosto muito desse ponto de vista que, primeiro, é o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, sem essa nossa consciência expandida do que é importante, do que faz sentido para mim, não dá para eu querer o mesmo que é para o Zé a felicidade dele. Às vezes a felicidade dele é única, é só para ele. E eu vejo muito esse movimento que você coloca. Nós estamos vivendo um tempo que a gente se compara o tempo todo. E na comparação, parece que fica sempre essa percepção. A gente está sempre devedor. É fácil perder. É muito fácil. Porque é um mundo recortado, né? Agora, por exemplo, eu adoro quando a gente fala dessa coisa do autoconhecimento, a gente precisa ter consciência. Era uma coisa que eu já falava muito quando eu trabalhava em universidade corporativa. Mas é algo, eu entendo que ela
Todo mundo pode pensar sobre isso, todo mundo pode buscar isso. Mas a pessoa que levanta, vou pegar o estado de São Paulo, levanta 4 da manhã, 4h30, tem que pegar um trem, tem que pegar um metrô, tem que levar uma marmita, sabe? Tem que chegar no trabalho, é um trabalho pesado, não é intelectualizado. A pessoa tem algumas dificuldades financeiras, ganha pouco. Eu fico pensando se pensar sobre isso que a gente está propondo passa pelo campo de prioridade. Se dá tempo. Eu chego morto do cansar, chego morto do trabalho, eu preciso só tomar um banho, comer alguma coisa. Não dá nem para ser uma comida saudável, um omelete, é um arroz, um feijão, o que tiver, uma banana e deitar. Eu acho que essa discussão, quando eu te ouço aqui, sabe o que eu fico pensando? Meu Deus, isso é uma discussão altamente sofisticada, talvez para um pequeno percentual da população que tem o direito ou que faz essa reflexão de pensar sobre felicidade no trabalho. Porque a vida massacrante, que é isso que eu penso do chão duro, a Aida tá ficando exprimida, Maria. Não, mas assim, porque essa vida do chão duro, que eu falo assim, gente, que hora que eu ainda vou ter que pensar nisso? Se eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pensar que a grande maioria da população vai precisar de um auxílio do governo. Eu tô querendo entender o seguinte, Aida, com isso tudo, né? E a gente pensar juntos, que não é uma entrevista, é um bate-papo. Como é que a gente vai chegar a esse nível de consciência para essas pessoas que têm demandas muito fortes nesse sentido? Zé, vou fazer uma piadinha aqui, espero que não pegue mal. Se pegar mal, depois vocês editam. A gente põe um pi na hora dele. Tem gente que acredita que só Jesus salva. Eu acho que sem autoconhecimento, só Jesus mesmo para te salvar. Porque senão vai ter que ser por milagre. Vamos falar aqui que é o autoconhecimento. Mas então, isso que eu ia falar. Autoconhecimento não tem nada a ver com sofisticação. Absolutamente nada a ver. É óbvio que quem tem um pouco mais de dinheiro, que tem a possibilidade de fazer uma terapia, práticas, né, meditativas e etc., vai ter uma possibilidade de acessar isso de uma forma diferente. Mas não é limitado pelo Não é limitado, financeiro, né? não, porque eu tenho certeza que você conhece na sua vida pessoas extremamente humildes que vivem essa dificuldade aí de, às vezes, ter que acordar de madrugada, pegar ônibus lotado, chegar em casa ainda tem que fazer comida para levar a marmita no dia seguinte, e que quando você conversa com essa pessoa é de uma profundidade incrível. Então, o que eu chamo de autoconhecimento? Olhar para você e saber o que realmente é importante na sua vida. Saber o que você valoriza. O que eu valorizo é isso aqui, ó, conversar com duas pessoas. E a gente também coloca muito uma dimensão muito forte no trabalho, né? Olha, se eu não for feliz no trabalho, qualquer outra dimensão que você comentou, a esfera da vida, está degringolada. Apesar que a gente vive num contexto em que o trabalho realmente tem um peso cultural para a gente grande, né? De identidade social. Ocupa um Na percentual. verdade, eu tenho uma dúvida se a gente busca felicidade no trabalho ou se a gente busca sucesso no trabalho e associa felicidade com sucesso. Nossa, perfeito. Eu acho que faz sentido. O conceito de sucesso para cada um é diferente. Então, uma pessoa que não consegue atingir os níveis de sucesso que um influencer coloca lá e que para você ter sucesso, você tem que faturar não sei quantos dígitos e não sei o que mais, essa pessoa vai ser infeliz? Se estiver associando a felicidade a essa, vamos dizer, ao alcance, né, de milhões que você consegue fazer com o seu trabalho, vai ser mais difícil ser feliz. Muito difícil. Porque a gente sabe, e as pesquisas mostram, que isso aí muitas vezes é só ilusão. Você tem aí milhões perseguindo esse alcance, esse dígito fabuloso, mas isso é para poucos. E aí? Então a felicidade seria também nessa lógica para poucos? De forma alguma, eu me recuso a acreditar que a felicidade é para poucos. Eu acredito de verdade, isso é uma crença que eu tenho, que nós nascemos para ser felizes. Eu não tenho a menor dúvida de que apesar de qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu posso ser feliz. Óbvio que tem pessoas que passam por coisas terríveis, avassaladoras. E mesmo assim, às vezes elas são felizes. Tem uma estabilidade interna, né, emocional muito grande. Porque até isso faz você olhar para a sua vida e valorizar coisas que, quando está tudo muito bonitinho, às vezes a gente nem valoriza. Tem um pouco a ver também, eu acredito, com a espiritualidade, né?
não a religião, Sim. não a crença, mas o Mas com quanto o que a seu gente... papel, com a sua missão, o que você veio Isso, fazer com a nesse sua mundo? conexão, as conexões que você tem em relação à família, amigos, trabalho também. Está a serviço de algo? Eu vejo dessa forma, eu acredito muito. Para mim, na verdade, se eu fosse dar uma resposta bem objetiva, felicidade no trabalho, para mim, teria que atender a alguns pilares, né? E um dos pilares é essa questão que você traz, a conexão espiritual. Será que o que eu faço está de acordo com aquilo que eu entendo que é a minha missão nessa vida? Eu estou a serviço do quê? Esse é um dos pilares. Para mim, felicidade, você já citou, tem a ver, sim, se eu tenho reconhecimento, se eu tenho valor, se eu percebo, se eu tenho essa percepção de valor e reconhecimento. E muitas vezes o que eu vejo na prática com meus clientes é que a infelicidade ou a insatisfação no trabalho está relacionado a essa falta de percepção deles serem reconhecidos ou deles não estarem sendo valorizados no ambiente corporativo. Então eu acho que isso passa muito sim por você olhar e dizer assim, eu estou insatisfeito ou eu estou satisfeito com o meu trabalho. Tá? E passa também, Marina, que eu vejo, disso que você está falando, a Aida vai poder contar pra gente, que é assim, com o nosso histórico de vida, né? Então, por exemplo, eu adoro trabalhar em lugares, seja dando consultoria, mas em que eu sinto que as pessoas são genuinamente transparentes e aceitam o Zé como o Zé é. São pessoas sem amarras. Lugares que eu sinto que tem muitos senões, eu já falo assim, gente, esse não é um lugar que me traz felicidade. Não dá Porque você não sensação de fica à bem-estar. vontade. Não dá para você ser você. Então, assim, um lugar que você tem que ser artificialmente moldado para caber naquele lugar, isso não me gera felicidade, Aida. Então, mas olha só, vocês dois falavam de coisas a partir da perspectiva de que conhecem o que é importante para vocês. Sim, autoconhecimento. Autoconhecimento. É tudo. Porque se eu não sei o que é importante para mim, eu vou me enquadrar naquilo que os outros julgam que é importante. E nem tenho a consciência se faz ou não sentido para mim. Não tem. Siga o fluxo. Siga o fluxo, exatamente. Agora, Aida, vamos falar uma coisa que tem me incomodado. Isso tem me incomodado muito. Eu falo, gente, será que é uma modinha a mais? Porque às vezes a gente é invadido por modismos no mundo corporativo. Agora é um tal de diretor de felicidade, head de felicidade, certo? Por que as empresas, as organizações agora estão olhando muito desse ponto de vista estrutural, colocando cargos, estabelecendo altas patentes para dar uma chancela de que aquela organização tem uma área cuidando especificamente de felicidade? Eu queria que você puxasse isso, quero ouvir o Zé também, eu tenho uma opinião, tá certo? Sobre isso e queria saber, será que essa é uma estratégia realmente eficiente, eficaz do ponto de vista para dizer, olha, nós estamos realmente engajados em promover a felicidade, ou seria mesmo só mais um artifício para a gente dizer, ok, mas talvez não seja tão efetivo? Qual a opinião de vocês? Vamos falar sobre isso? Deixa a Aida começar, então. Então, eu acho isso muito interessante, essa ideia de ter pessoas, né, olhando para a felicidade. Eu não sei de verdade se essas pessoas que estão nesse lugar estão olhando para a coisa certa. Eu não sei o que eles ainda, né? Como é que eles estão cuidando, como é que está estruturada assim, a área? Já ouvi, mas o que eu estou dizendo é assim, será que efetivamente está se olhando para o lugar certo? Porque quando a gente pensa que a felicidade é uma responsabilidade individual, o máximo que a empresa pode oferecer são recursos para que a pessoa possa adaptar a vida dela à vida profissional, tendo ali uma maior flexibilidade, enfim, para que ela possa ter um equilíbrio, vamos assim dizer. Porque a felicidade, embora a gente fale assim, a felicidade não se mede em números, a ciência da felicidade mede em números. E a gente quer saber sobre isso. Tem um país que ele tem um altíssimo índice de felicidade, então a felicidade está sendo medida em números. Falou que mede em números, é a língua da empresa. A empresa quer saber... Quer KPIs, quer indicadores. Quer KPIs, quer indicadores. E existem estudos que dizem que pessoas felizes,
de forma geral na Enche vida. menos o saco. Brincadeira. Também. Mas elas acabam sendo mais produtivas porque elas estão mais focadas. Elas São não ficam mais engajadas. não gastam tempo ali com picuinha, né? Então ela vai ser mais produtiva. Então, óbvio que as empresas estão olhando para a produtividade e está tudo certo. A empresa tem que olhar para a produtividade mesmo. Ela tem que olhar para resultados. Então, acho que é bacana, né? Eu tenho a crença ou a ilusão, talvez, de que isso pode ser uma coisa muito boa dentro das empresas, mas eu não acredito que a empresa é responsável pela felicidade das pessoas. Mas ela pode sim ter uma série de coisas, como você bem disse, sistemas de reconhecimento justos, comunicação clara, transparente, ter um ambiente que favoreça o florescimento das pessoas. Tá. Eu concordo com você. Eu penso também isso. Se for uma área que está, por exemplo, cuidando de expandir a segurança psicológica, de melhorar a ambiência, de melhorar a cultura do dar e receber feedback, de ter conversas transparentes, conversas necessárias, que são a base para uma relação de confiança, eu acho que essa área pode ser muito boa nesse sentido, tá? Mas a minha pergunta é sempre uma desconfiança em relação se isso vai durar, se isso vai fazer parte, na verdade, da cultura da empresa e não de uma área específica, sabe? E você, Zé, o que você pensa sobre isso? Eu sou uma pessoa polêmica nesse ponto. Gente, o que eu penso? Adoro as pessoas polêmicas. Sagitarianos polêmicos. O que eu penso? Eu penso o seguinte, eu fico vendo, tem tanto estilo de liderar, tanta cultura de estilo de liderar, tem se falado muito agora das empresas de gestão humanizada. Essa é uma coisa que eu já fico... E teve até um grande evento que se falou disso, que foi o CONAR, que tratou da gestão humanizada, né? Acho que deve ter uns 2 anos. Eu sempre me pergunto assim, gente, em que momento que se empresa é feita por gente, só agora a gente está falando de gestão humanizada? E isso já me incomoda. Então, assim, eu estou trazendo a polêmica mesmo que é para falar assim. Está um pouco atrasado isso, né? Mas muito atrasado, né, gente? Isso é do século XVIII, sei lá, século XIX, mas assim... Então, esse é um ponto que me preocupa, que é a gestão humanizada das organizações agora estão olhando para as pessoas. Primeiro eu vou falar esses mantras mágicos, tá? Nunca foi sobre tecnologia, as pessoas são o centro de tudo. A IA, não, mas o centro de tudo são as pessoas. Isso me incomoda um pouco, porque eu sinto que é sempre... E tá tudo bem a empresa ganhar dinheiro, porque ela tem que lucrar mesmo, Claro. mas me incomoda profundamente quando a felicidade ela se transforma numa ferramenta utilitarista. Eu só vou fazer gente feliz porque tem que produzir mais. Não, gente feliz entrega melhor, entrega com excelência. Gente feliz é mais engajada. Isso me incomoda. Porque eu sinto que as empresas que são feitas por pessoas que estão lá também, trabalhando muito, inclusive lideranças adoecendo, pensam que o importante é gerar uma ambiência, um clima, um lugar gostoso para produzir mais. Aí isso me preocupa. Eu acho que até poderia ser um pensamento assim, olha, a gente está produzindo, a gente está criando ou dando condições para que o ambiente seja gostoso, mas para que as pessoas se sintam cada vez mais aqui dentro, realizadas, respeitadas, valorizadas, sabe? Trazendo contribuições que vão além daquilo que elas foram contratadas para fazer. Construindo a empresa do futuro, sabe? pensando Isso. no amanhã, entende? E não uma visão tão mercantilista. O Robert Niachik, nos anos 80, falava assim, nossa, carícia essencial, um livro que ele teve, ele falava das carícias de plástico, né, as artificiais, que às vezes as empresas acabam fazendo muito isso para criar um falso ambiente, uma artificialização do afeto que o humano precisa. Esse é o ponto que me incomoda. Assim, eu acho que as empresas, se são feitas por pessoas, deveriam pensar, eu desenvolvo estratégias, não é só para ganhar dinheiro, não é só para você produzir mais. Mas aí, Zé, não seria só uma revisão do discurso, teria que ser uma revisão real da intenção. E aí eu quero entrar exatamente nesse ponto. Vou contar um caso. Que a gente tem tempo, né, assim, papo sem crachá. Então, gente, eu conheço pessoas que já foram pessoas que não eram donas de negócio. Tinham a sensação de que quando trabalhavam para empresas e não eram os empresários, não eram os empreendedores,
tinha essa sensação de trabalhar num lugar que era pesado, o chefe exigia, meta, essas pessoas conseguiram empreender um negócio. E quando conseguiram empreender um negócio, usaram o mesmo sistema opressor que elas sentiam, que é a tal da pedagogia do oprimido, né, do Paulo Freire, que é quem não gosta de Paulo Freire vai morrer, mas assim... Reproduzo o que eu sei, o que eu vivi. Tipo É o que assim, eu olha... conheço, então assim, gente, peraí, se você entendia que quando você não era empreendedor, isso não era legal, por que que estando nesse lugar agora, você passa a ser o opressor? Então, essas coisas me incomodam um pouco. Diretoria de felicidade. Marina, é chato a gente falar isso, né? Mas é igual, gente, o diretor ou a área de employer experience, employer qualquer coisa que a gente sabe que era só pensar em programas que valorizam pessoas. Eu acho que vem com roupagens diferentes. Né? Quando a gente falava de downsizing, de todos esses nomes que eram só nomenclaturas para falar a mesma coisa. Que agora a gente teve depois da pandemia, como é que era, gente? Quando a pessoa saía da empresa, que era tipo uma demissão, eu esqueci o nome agora. Uma entrevista de desligamento? Não, Marina. Quando dava um tempo, a pessoa falava assim, olha, nós vamos ter que fazer um processo. Um layoff. Layoff. Ai, gente, pelo amor de Deus. Isso, porque vamos ser brasileiro, né? Layoff. Layoff. Dá uma antipatia, não dá? Dá uma antipatiazinha, dá uma preguicinha, né? Porque você fala assim, pelo amor de Deus. Como o papo é sem crachá, e aí agora eu vou olhar para minha câmera aqui para falar o seguinte. Eu acredito que as empresas precisam parar com isso. Elas precisam olhar literalmente para a cultura brasileira que a gente tem e considerar esses aspectos. Dei opinião, peguei o podcast inteiro. Desculpa, Aida, vai, fala. Não, mas olha só, você falou uma coisa bem interessante, né? Que passa por uma coisa meio falsa, né? Assim, uma roupagem, mas que lá no fundo está querendo só mesmo aumentar a produtividade. E que está tudo certo, tem que olhar para o lucro mesmo. Mas eu acredito naquele ditado que você age até como ser até virar. Às vezes, você não vai conseguir transformar um ambiente se não for desse modelo. Hackeando o processo. Porque as pessoas falam muito isso. Não, nós temos que hackear o processo, porque senão a gente não instala essa cultura nesse formato. Exato. Então, assim, vai do jeito que dá para ser. Às vezes é a forma que consegue ser introduzida. É a forma que é possível. Então, eu não tenho nada contra esses modismos. Óbvio que tem questões que eu olho e falo assim, isso daí, né, tá só maquiando mesmo. Mas sempre puxa um pouco mais. Avança um pouco mais. Você acha que os colaboradores percebem que isso é meio que uma estratégia mesmo e aí não engajam justamente porque percebem que não tem a ver com a essência da cultura da empresa? A gente está lá falando, trate bem as pessoas. Poxa, o cara vai lá e grita com alguém e eu acho que gera esse um pouco... Eu sei, a gente está só comentando, né? Eu acho que gera um pouco desse desequilíbrio. Até onde que vai isso para hackear o processo, para fazer acontecer, se não for genuíno? Mas o que é genuíno? O desejo de transformar, ele não é genuíno? Ele é, mas o Zé está falando... você está falando da intenção, mas também do alinhamento das ações com essa intenção. Porque às vezes existe uma intenção declarada, tá certo? Está no papel. Mas as ações diárias, elas não estão, né, compatíveis, não estão ali num perfeito alinhamento. Isso existe, sim. Não ecoa, tá? né? Eu vou trazer uma visão, o que eu estou vendo, né, seguindo aí, olhando um pouco o que está acontecendo no mercado. Eu acho que tem muita empresa que está realmente levando adiante esses nomes, essas nomenclaturas, estruturando áreas para desenvolver a felicidade e que tem uma intenção genuína de fazer isso acontecer, tá? Agora, a minha leitura é porque eu sou uma apaixonada da área de gente, de recursos humanos. Eu não acho necessariamente que isso precisaria estar numa outra área. Eu acho que essa é uma vocação, é uma missão da área que já cuida de gente, de pessoas, do RH. E que deve ser um grande alicerce da cultura organizacional. Então, na minha visão, é que às vezes existe sim uma forçação de barra muito mais para poder aparecer para o mercado. Estar bacana na Great Place to Work. Às vezes, sabe, tem, não estou dizendo que são todas, mas tem uma questão de você causar uma boa impressão para fora,
tá certo? Agora, é claro que nós vamos ter que observar como é que vai ser a continuidade dessas áreas estruturadas, se isso vai realmente dar certo, se isso vai ser sustentável, se vai ter retorno, porque vocês já adiantaram. A empresa, ela vai monitorar o quê? Indicadores. Não, geralmente um dos indicadores que essas áreas usam é a pesquisa de clima. Isso. Que sempre foi de quem? De área de desenvolvimento. De engajamento, de perspectiva, de continuidade, de desejo, de retenção. Então tem inúmeros indicadores. Mas eu acho que é uma questão que nós ainda veremos para daqui a um tempo. Se isso é, de fato, uma tendência, um modismo, ou vai se consolidar como uma estratégia interessante para ser mantida. Agora, muito bem, eu queria, Aida, que você falasse para a gente, né, essa correlação que existe entre engajamento no mundo corporativo, pessoas mais ou menos engajadas com felicidade. O que você pode contar para a gente sobre essa correlação? Tem um cara, ele morreu tem uns 2 anos, eu acho. O nome dele é bem bacana, Mihaly Csikszentmihalyi. Nossa, que é o autor da teoria do flow. Esse é um trava-língua. Ele é autor da teoria do flow, ou do fluxo, né? Ele dizia, tá aí nos livros dele, tem um livro dele que chama Fluxo, que quando você está fazendo algo que está totalmente conectado com aquilo que você gosta, que você está ali imbuído, você não vê o tempo passar, você não sente... Não é que você não se canse, você não sente o cansaço, você às vezes nem sente fome, de tão envolvido que você está naquilo. Então, quando você está num estado de fluxo, você está totalmente engajado naquilo que você está fazendo. É possível viver assim o tempo inteiro? Obviamente que não. Mas quanto mais conexão você tem entre aquilo que você está fazendo e aquilo que você é genuinamente, estou batendo no microfone aqui, você tem mais possibilidade de entrar em fluxo, de estar mais engajado. Não vê o tempo passar. Não vê o tempo eu passar. acredito nisso. Mas vai cansar, vai estressar, porque não... Não significa que vai ser perfeito, mas que você tem uma grande conexão com aquilo. E uma grande conexão permite esse fluxo. Você não se engaja naquilo que você não acredita. E talvez essa seja a questão, né? Eu vejo que pesquisas, no geral, têm mostrado quase os mesmos indicadores. De cada 10 pessoas no trabalho, a gente estaria falando de 3 pessoas que estão desengajadas. É muito alto, não é? E tem um percentual daqueles que está ativamente desengajado, que é pior ainda do que o desengajado, né? Que ele está remando contra, literalmente. Então, gente, eu adoro isso também, né? Que é assim... Eu fico pensando, eu não tenho dados aqui para a gente comparar, mas eu sempre olho para isso e falo assim, tá tão difícil a gente se engajar. Eu vou usar o engajamento nesse contexto como se fosse algo da gente focar, da gente focalizar, da gente estar com foco, né, com atenção. Presença, inteireza, estou 100% naquilo que eu estou fazendo. Eu fico vendo, gente... A gente vive num mundo hiperconectado, a gente não consegue mais assistir a um filme de 1h30 sem dar algumas pausas, porque nós habituamos, né, tem que pegar no celular, falando. Tem que ler, tem que ter outro estímulo. Então, isso a gente já não consegue fazer, né? Então, você está assistindo alguma coisa, você está no celular o tempo inteiro, você está num mundo hiperconectado, num mundo muito polarizado. Então, assim, tá todo mundo ou para um lado ou para o outro, todo mundo com um monte de opiniões formadas sobre tudo. O mundo está mais aguerrido, as pessoas estão mais aguerridas, né? Num contexto, no mundo pós-pandemia, e eu gosto muito de trazer esse contexto das fatias aí das gerações, né? O que a gente considerava felicidade no trabalho nos anos 80 e 90, onde nós fomos forjados, isso já conta a nossa idade. Não precisava disso, né? Foi desnecessário, foi desnecessário. Mas aqui tem um grupo 50 mais. E bonito, um grupo bonito, né, gente? Olha que povo da pele bonita, sorriso bonito. Isso aqui, gente, não é lente não, tá? Isso aqui é natural. Mas assim, e aí eu fico vendo, falo assim, gente, o valor que a nossa geração deu para o trabalho,
que era considerado felicidade. Poxa, trabalhei 20 e tantos anos na mesma empresa, ganhei o relógio de ouro de 50 anos na mesma organização. O valor que se dava e que a gente sentia felicidade ao trabalho nos anos 80 e 90 e no início dos anos 2000, no mundo ainda antes de hiperconexão e antes de pandemia, é um. A gente vai para um contexto de das gerações mais jovens, que depois de tudo isso, nesse novo contexto, nesse novo recorte, que não teve nenhuma grande guerra, agora a gente tem tido muitos conflitos, inclusive, olha para tudo isso e fala assim, deixa eu te falar, pai, esse valor que você deu para o trabalho, essa felicidade que você sente nisso tudo, não vou nem falar felicidade. Essa honra, essa dívida emocional com o trabalho, eu quero repensar sobre isso. Eu fico pensando muito nisso, que essa felicidade, e num contexto que a gente hoje não precisa estar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro também, né? Você não precisa ter uma única carreira, um único emprego, uma única atuação, para se sentir feliz, um único talento. Não é um único lugar que vai te trazer essa completude. Mas com certeza as gerações passadas estavam muito comprometidas com essa identidade que o trabalho também trazia para eles. Porque muitas pessoas, na verdade, se confundiam com essa identidade pessoal e a identidade profissional. A gente já falou disso e faz muito sentido mesmo. Faz muito. Existia, né, eu diria que um pouco até da cultura machista, vamos mexer no outro vespeiro aqui. Abre um podcast só para esse tema. Mas o valor do homem era muito associado ao trabalho. Então, ter uma carreira estável, ter uma progressão de carreira, era um sinal de valor. E aí, de novo, a gente volta. Era felicidade ou status que eu associava. Você até podia trabalhar em algo que você não gostava. Mas você tinha reconhecimento, você tinha um cargo, você tinha uma posição, e aquilo alimentava não só o seu status, como o status da sua família todinho. Levava a felicidade para a família. Tô colocando comida nessa mesa. E o meu pai, meu pai foi gerente do Benge, o Banco do Estado de Minas Gerais, a vida inteira. Era muito bom poder falar isso, sabe? Você foi filha de bancária, Marina. Meu pai é gerente da agência. Eu ia falar agora. Então, assim, foi criada com Danoninho. E era isso, assim, 40 anos até aposentar. Era bonito contar, né? Seu pai entrou como contínuo na agência, tá certo? E saiu na última posição. Então, esse era, vamos dizer assim, o sucesso. Era entendido como felicidade. Felicidade, exato. Mas será que era? Eu acho que, eu não sei na verdade... daí entra naquilo que você comentou. A nossa geração, a geração dos nossos pais, foi tão forjada nessa coisa de a entrega para o trabalho era o que dava sentido e significado para a vida, que isso gerava, eu acredito que dava uma sensação de que meu dever está cumprido, logo estou feliz. Sim. Eu penso. E eu acho que era uma coisa que às vezes eles nem questionavam. Não, lógico que não. Não tinha muito espaço para isso. Não, esse processo de autoconhecimento, de você parar, pensar, propósito, realização, gente, isso era muito sofisticado para a época. Eu acho que a gente tem olhado para essas questões mais recentemente, nessa última década. Vamos falar a verdade? Eu estou com 56 anos, eu estou falando de propósito, de visão, de ter conexão com o que eu estou a serviço de 15 anos para cá. Há 15 anos atrás eu não tinha essa perspectiva ou essa, vamos dizer, ou essa consciência expandida que olhava para isso e reconhecia. Eu segui o fluxo de ter uma carreira bem estruturada, de estudar, de estar sempre buscando melhorar o meu repertório. Pais nos ensinaram também. Certo? Né? Mas eu estava seguindo o fluxo de que um bom emprego, uma boa empresa, uma boa ambiência era suficiente. Quantas pessoas hoje vão morrer, hoje que eu digo na atualidade, sem saber qual foi o seu propósito? A maioria. E essas pessoas foram infelizes? Não, de forma alguma. Eu ia te perguntar isso agora. E o que isso mudou na vida delas? Então, assim, é bacana saber qual é o meu propósito? Para mim é. Eu gosto de saber qual é o meu propósito, eu tenho uma boa consciência disso, eu alinho as coisas que eu faço a esse propósito. Isso me dá
uma satisfação muito grande. Agora, quantas Mas você sabe pessoas que eu ouvem ouço- isso, gente? Eu ouço isso com um certo alívio, porque, para te falar a verdade, eu tenho um pouco de preguiça com essa obrigatoriedade De ter de um que propósito. todo mundo tem que ter um propósito claro. Ikigai. Seu Ikigai. Marina, eu lembro quando você falou pra mim um dia assim, Zé, eu adoro cantar. Adoro cantar. O mundo quer pagar para pessoas que cantam? Quer. O mundo quer pagar para Marina? Não, Zé, porque eu não sei cantar. Isso, porque, gente, quem não sabe o conceito de Ikigai, agora você vai ter que me ajudar. Não, vamos lá. Ikigai é um conceito japonês Isso. que fala sobre o propósito, que Pra se você você encontrar. para você encontrar. Então são 4 áreas que você precisa se questionar. A primeira é: eu sou competente em quê? Eu faço bem o quê? O mundo me pagaria para fazer aquilo? Isso aí. O mundo precisa daquilo? E se a gente responde a essas questões, a gente encontra o nosso propósito. Mas você bem disse, eu gosto de cantar, certo? O mundo precisa de cantores? Precisa. Mas o mundo me pagaria para eu cantar? Possivelmente não, né? Então, não vai poder ser esse. Mas olha que legal. Não, mas só pra gente falar de felicidade, talvez o mundo vai querer, mas se você, por exemplo, cantar no seu aniversário, como eu sei que você canta. Já tá Já. Mas aí, gente, eu tenho que contar para vocês. Por que eu canto no meu aniversário? Porque ali, né, eu estou pagando. Então, ninguém pode ser deselegante E tá de não para os me aplaudir. ouvidos, é. E a gente vai e pega o microfone e canta juntas, né, amiga? Isso. E aí é bom porque no seu propósito você sempre encontra outros que estão também alinhados. Isso. E amigo é isso, né, gente? Bate palma até na hora ruim da vida. Que hora ruim, gente. Isso é bom demais. Ai, Ô, olha, Marina, posso colocar um tema? por favor. Gente, porque a gente tá falando de felicidade no trabalho, né? Uhum. E tem uma pesquisa da GPTW que era as tendências para 2025. Então, eles entrevistaram várias empresas aqui no Brasil, enfim, de vários setores. Eu até peguei a colinha do nosso programa para colocar aqui, porque são muitas informações. E eu lembro que as prioridades para 2025 eram desenvolvimento de lideranças, que tem tudo a ver com criar um ambiente, né, feliz e bem-estar, saúde mental e comunicação interna. E aí, quando a gente... Essas eram as prioridades quando foi entrevistado para todo mundo. E aí, quando a gente perguntava para eles na pesquisa, né, justamente o que era, que eles mais investiriam e o que as lideranças estavam mais preocupadas, era a entrega de resultados. Eu achei isso tão interessante porque é completamente um desencontro, né? Quer dizer, quais são as prioridades que eles falam? Que é o desenvolvimento de liderança, saúde mental e comunicação interna. Que eu entendo que são investimentos importantes para trazer um bem-estar no ambiente de trabalho. Mas o que era realmente a entrega? Estava todo mundo preocupado. Entrega de resultado. E aí, não vinha esses outros itens, claro, vinha um pouco abaixo na sequência, mas não estava lá no topo. Isso me trouxe uma reflexão e eu queria ouvir de vocês assim, como é que a gente trabalha com aquilo que a gente entende que é prioridade, mas na prática a gente está falando de uma outra coisa completamente diferente, que tem associação, mas é diferente. Cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque, assim, se você pensar que sem saúde mental, sem um mínimo de bem-estar, as pessoas não vão produzir, E quer entrega de e você resultados? precisa de entrega de resultados, então você tem que olhar para essas coisas. E não tem felicidade sem saúde mental, né, gente? Os líderes precisam ser preparados para olhar, não para ser terapeuta Sim. empresarial, né? Porque tem gente que está achando agora que líder precisa virar terapeuta de ouvir os problemas. Não, precisa saber o mínimo para dar encaminhamento. Precisa desenvolver escuta empática, capacidade de se conectar. Gente, Precisa saber reconhecer que o outro não está bem. isso. Às vezes o líder ele não tem esse olhar atento para quem está no time dele, não sabe identificar que ali tem uma pessoa que às vezes está o quê? Prestes a cometer inclusive um suicídio. A gente tem visto esse relato, nossa, eu não percebi nada, nossa, a pessoa parecia tão bem, mas por quê? Porque de fato, gente, os líderes, eles não estão sendo preparados à medida que os desafios estão acontecendo, relacionados a quê? A saúde mental. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão, de fato, adoecendo mais.
mas os líderes, eles não estão preparados. E hoje a gente percebe que ainda tem poucas empresas se posicionando de forma a entender que isso precisa vir para a agenda. Precisa ter uma preparação desse líder, precisa discutir essas questões que agora serão prioritárias a partir de maio de 2026. Está na legislação. Né? A NR1 vai entrar em vigor e você tem aí toda a necessidade de mapear esses riscos psicossociais. Então isso é fato. Eu tenho esperança, gente, de verdade, que isso possa mudar a partir da legislação. A gente viu muita coisa acontecendo no mundo somente quando nós somos obrigados. Sim. Aí a gente se compromete com a lógica virada. do uso do cinto, né? Exatamente. De segurança. Eu estava numa reunião semana passada com um grupo de líderes e aí eu perguntei exatamente para eles. Falei, vocês sabem o que fazer se uma pessoa que não estiver bem chegar... Você percebeu, você até percebeu que a pessoa não está bem. Sabe abordá-la? Você sabe o que fazer com essa pessoa? A resposta é não. A maioria. Teve um que falou, até, né? Mas, Em quantos? 6. Né? O percentual é esse, certamente. Mas um respondeu rápido, não, eu não sei o que fazer. Então, como que a gente espera empresas felizes, empresas saudáveis, se os líderes não estão preparados para olhar para isso? Para olhar, não estou falando de tratar ninguém, porque não é papel do líder fazer isso. Pelo menos encaminhar, né, Aida? Encaminhar, dar o devido encaminhamento. O acolhimento, saber quem buscar. Quebrar o preconceito de, olha, eu tô vendo que você não tá bem, você não, né, vamos ver Tem um muito psiquiatra. estigma, né? Tem muito estigma relacionado à questão de saúde mental. Então, o líder, ele prefere muitas vezes não fazer nada, não porque ele não tenha visto, mas porque ele olha e diz, eu não sei nada sobre isso. Eu não sei lidar com isso, é melhor eu não ver, eu vou continuar fingindo que eu não tô vendo. E vou aqui, né, falar que eu tô trabalhando e fazendo um ambiente bacana. Agora, gente, eu estava te escutando, porque você puxou o bloco das tendências, não é isso? Certo? Vamos falar de uma coisa que eu tenho visto muito nas sessões de coaching que eu atendo. Está tendo uma mudança que está afetando, sim, a satisfação das pessoas na empresa. E que é a volta para o trabalho presencial 100%. E aí, gente, o que eu estou percebendo é que as pessoas estão muito infelizes por conta dessas mudanças. Eu estaria muito infeliz. Então, mas a gente tem que pensar que algumas não estão. Sim. Eu não sei o percentual, se a maioria ou não. Mas eu tenho uma pessoa que eu estava fazendo um trabalho com ela que a empresa dela ainda é obrigatório o home office. Essa pessoa não dá conta de trabalhar em home office. Ela precisava desenvolver algumas habilidades para poder estar em home office. E ela não tinha até então essas habilidades. Mas não era só uma questão de desenvolver as habilidades. Ela estava em sofrimento porque uma das não coisas... socializar. Exatamente. É uma pessoa que trabalha muito até tarde, mora sozinha, não é de Uberlândia, então não tem muitas conexões Uma rede aqui. de apoio aqui. Então, a socialização dela era muito no trabalho. Agora, assim, colocando... E eu não estou falando, assim, estou falando de um exemplo, mas ela não é a única pessoa. Eu adoro ir para um lugar onde estão as pessoas. Se eu tivesse que trabalhar só de home office, eu não trabalharia. Mas é interessante, eu fico só em casa sozinho trabalhando, né? E você é feliz nesse modelo? Sim, mas sabe uma coisa que eu percebi? Isso mesmo que a Aida está trazendo. Em alguns momentos me batia um pico de solidão. Me dava uma vontade de ir para o café falar mal do meu chefe. Me dava uma vontade de fazer uma fofoca. Claro que eu tô brincando, mas assim... Mas a gente sente falta de falar assim, vamos ali embaixo tomar um café? Desestressar, comer um pão da empresa, sabe? Engraçado. Contar uma piada, mas porque eu moro sozinho. Aí eu acho que é isso. Porque quando a casa... Eu acho que tem as duas moedas, né? Porque quando a casa também é muito cheia de coisa, tem um cachorro, tem um papagaio, tem menino de 2 anos, tem a esposa, tem o marido, a ajudante chegou, agora hoje é dia de limpar. Acho que isso também desestrutura. Parece que a gente quer chegar num lugar e falar assim, nossa, onde que é o meu trabalho? Isso. Vou botar meu notebook ali e vou trabalhar o território.
tempo, espaço. Porque tem esse outro ponto que eu acho que causa infelicidade, que é a gente ter perdido a divisão do tempo do trabalho com o tempo da vida pessoal. Porque Tá ficou tudo tudo emendado. misturado. Isso não é gostoso. Agora, assim, você disse o que funciona para você, né? Eu também sou uma pessoa muito sociável. Eu gosto de gente, eu gosto de contato. E eu acredito de verdade que nesse mundo que a gente viveu nesses últimos anos, com muito trabalho remoto, muitas competências, elas ficaram encurtadas. Elas foram... enferrujou, porque as pessoas não estando, né, nessa conexão, interagindo, vivendo a cultura, se relacionando pessoalmente, essas competências comportamentais elas foram pioradas, na verdade. Eu acredito que a volta para o presencial vai favorecer muito o fortalecimento da cultura organizacional, certo? Assim, dessa relação interpessoal melhorar, mas eu acho que o híbrido, de verdade, na minha opinião, ainda é o melhor modelo, tá certo? Meio termo, né? É um meio termo. É você ter um dia que você se concentra, que você tem ali menos reuniões e você pode realmente dar ênfase, acelerar alguns processos que você precisa dessa estrutura. Isso me traria muita felicidade, a possibilidade do híbrido. Só o remoto não é a minha praia, me deixaria muito infeliz, tá certo? Mas eu acho que as empresas vão precisar pensar em como trabalhar essa flexibilidade se elas quiserem, tá certo? Trazer mais ou menos satisfação, mais ou menos felicidade. Isso vai ter que ser discutido muito, cada caso, cada cultura, cada empresa. E não uma regra, nós vamos voltar porque está todo mundo voltando. Será que esse é o melhor formato? Não sei, de verdade. Eu também não sei, mas assim como quando nós somos forçados a ir para o home office, a gente teve que aprender uma série de coisas, nós vamos ter que aprender também como fazer essa volta. Se é o híbrido, se é total, se é manter o home office, eu acho que cada modelo empresarial, cada cultura vai achar o seu jeito. Não dá para ir na moda, como você colocou aqui, né? Eu tenho que saber o que combina com a minha empresa. A gente sabe também que tem algumas atividades que é impossível fazer home office. É verdade. E aí essas pessoas nunca vão ter essa possibilidade, vai ficar olhando para o coleguinha do lado e vai virar um motivo de insatisfação. De infelicidade. Mas é por isso, gente, que tem as áreas de desenvolvimento, né? E agora temos os heads de felicidade. Então temos os heads de felicidade. Que vão precisar pensar e vão criar precisar as contratar a estratégias. gente para a gente mapear na sua empresa as pessoas que têm perfis de trabalhar para home offices, que gostam de socialização, e a gente poder dar adequadamente para elas o encaminhamento certo. Porque também não dá para você falar assim, agora metade, metade. Aí eu que não gosto, agora hoje é o dia de ir para a empresa. Se eu tivesse aqui, eu não tinha que pegar o metrô, eu não tinha que sair para almoçar, eu era mais produtivo, eu podia parar de trabalhar mais cedo, enfim. Quero trazer mais um ponto que a gente já está quase encerrando. Primeiro eu quero deixar claro aqui que é o seguinte, as prioridades da pesquisa eram essa, desenvolvimento de liderança, saúde mental e comunicação interna, e as características mais valorizadas pelas empresas nas lideranças eram a capacidade de entregar resultados, a empatia e gestão humanizada, claro que tem uma lista enorme, mas aí vem de novo, que é o objetivo, né? O conhecimento do negócio, produtos e serviços. Então, assim, ainda é muito importante. Mas o que eu quero trazer agora é que é assim. E esse é um assunto que eu acho tão interessante, porque parece que a gente evoluiu pouco nessa escala do que a empresa oferece como benefício na cesta de benefício para gerar, no mínimo, trazer uma sensação de bem-estar ou de valorização. Aí essa pesquisa traz também, né, gente? O que as empresas têm feito para reconhecer pessoas? E aí tem aqui, né? Vale alimentação, plano de saúde, plano odontológico, convênio e portarias e parcerias com a academia, participação nos lucros, folga no dia do aniversário, auxílio creche, previdência privada, vale cultura. Eu li, gente, mas eu achei isso aqui tão anos 80, parece que não mudou muita coisa. Década de 80, pacotão de benefícios. Isso, para deixar nós estamos você na pirâmide mais de feliz. Maslow. Necessidades básicas. Pensa, vale alimentação, mas faz sentido num país onde ainda tem isso fome. Isso que eu ia te falar. Não era nem só isso que eu ia dizer. Eu não vou falar o percentual para não correr o risco de errar,
Mas eu sei que a grande maioria das empresas brasileiras são pequenas e médias. E isso faz muita diferença. Elas não têm isso daí. Então, quando a gente olha para as grandes empresas, que são poucas, que empregam muitas pessoas, mas são poucas, isso daí parece, não, mas, né? Quantas empresas não têm isso daí? Então, isso sim é um motivo, de repente, para a felicidade. E é um indicador também para a gente pensar e falar assim, nossa, o que faz o brasileiro realmente feliz quando ele busca um trabalho? É a segurança alimentar, é a segurança de ter a saúde garantida, o plano odontológico garantido, né? Então também não precisa inventar muita moda, né? O pagamento em dia... Pagamento em dia já é um pai. Já... maravilhoso isso, né, gente? Meu Pagar Deus, em dia. que felicidade. Que é todo segundo dia útil ter um dinheiro na conta. E que aquela empresa honra. Você já parou para pensar? Isso é felicidade, sim. Né? A gente pode dizer, não, mas isso é o básico. Não, o básico é o quinto dia. Você colocou no segundo, segundo já está fantástico. Eu já consigo antecipar. Mas e aí, gente? Eu quero colocar mais uma pimenta. Coloca, porque nós vamos já... Nós já temos que encerrar, né, gente? Nossa senhora, é muito assunto para pouco tempo. É muito papo sem crachá para pouco tempo. Tem um outro ponto que é assim, né? Porque a gente fala muito do... A gente falou de saúde mental, já fizemos um podcast sobre isso. Mas aqui na pesquisa também traz um ponto muito interessante que é assim... Que espaço, o que as empresas têm feito para gerar um clima também gostoso para as pessoas sobre a importância da saúde mental. E, gente, o primeiro tópico foi palestras. Eu fiquei pensando assim, uma empresa que hoje me faria feliz é aquela que, pelo amor de Deus, me deixasse trabalhar. Porque tem um excesso de agenda. De reuniões. Meu Deus, é reunião, é a palestra do, desculpa com todo respeito, do Setembro Amarelo, do Outubro Rosa, do Novembro Azul, é o aniversário do mês. Gente, é uma agenda tão louca. São os assuntos da empresa. E aí eu fico pensando, eu lembro quando eu ainda trabalhava, assim, em algumas empresas, e mesmo quando eu dei consultoria, que eu via aquele pacote, a programação de endomarketing do ano, eu pensava, Jesus amado, eu só queria poder entrar aqui e trabalhar e ir embora. Mas eu tenho que estar na palestra, e se eu não tiver, alguém vai me avaliar, mas você não foi na palestra. Gente, isso não... Eu acho que tem hora que passa a dose. Então, o que você está falando é que tem excesso. Tem excesso. Parece que a gente está fazendo muito para deixar o ambiente feliz. Poxa, mas está me deixando infeliz porque o que eu vim para fazer eu não consigo fazer, que é trabalhar. Então, gente, e você fica uma dica. E você cobrado por resultado, Aida, entendeu? Fica uma dica, né? É muito importante calibrar a dose, porque é o que você disse. Aquilo que às vezes teria uma super intenção por trás, um propósito de ativar, de tornar você mais engajado, é o que na verdade vai te desengajar. Porque toma seu tempo, né? Toma tempo. Que é o bem mais precioso que a gente tem. Então a gente está falando, né, que gestão do tempo e das prioridades também é uma condição que faz a gente se sentir mais ou menos feliz no trabalho. Zé, encerra pra gente o papo de hoje. Eu vou encerrar o papo de hoje então. Primeiro agradecendo a Aida que está conosco. Aida, você é uma querida. Obrigada. Que pena que a gente tem poucas oportunidades para conversar disso, né, Marina? A gente fala de muita coisa, mas pelo currículo dela, você viu que a gente pode chamá-la novamente. A gente pode explorar um pouquinho mais, né? Será um prazer. Então, Aida, te agradecer primeiro. Obrigado por você ter vindo, né? Ter colocado assim, a sua agenda à disposição. Agradecer a Marina também, né? Parceira nossa aqui no programa, adoro. Agradecer a todas as pessoas que têm assistido o Papo Sem Crachá. É um projeto novo, não é um podcast, não é um programa, é um encontro, como a Marina disse na abertura, para a gente falar de assuntos que são pauta nas empresas, mas que às vezes a gente não tem um espaço para falar sem censura. Falando de coração, falando de uma forma muito aberta. Então também vai o meu agradecimento para vocês. Aida, fecha para a gente, deixando um agradecimento então e a gente encerra. Olha, eu vou deixar mais do que um agradecimento. É lógico que eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui com vocês, mas vou dizer o seguinte, que eu acredito de verdade na possibilidade da gente ser feliz. E para a gente ser feliz, depende muito da nossa intencionalidade. Tem uma regra, né, que chama a regra 50-40-10 da felicidade, que 50% da felicidade depende de fatores genéticos,
10% das circunstâncias e 40% do que a gente faz, né, da nossa intenção. Essa regra ela é controversa porque tem pessoas que vão ter fatores externos aí que vão influenciar muito mais do que 10%. Mas ela serve como didática para nos lembrar de que muito da nossa felicidade depende de nós. Então, felicidade é responsabilidade individual. Se a empresa contribuir comigo, ótimo, maravilhoso. Mas se ela não contribuir, eu sou responsável pela minha felicidade e eu posso ser feliz apesar das circunstâncias. E eu acredito muito nisso. Muito bem, e eu concordo, tá certo? Então, a dica é: não delegue a sua felicidade para a empresa. Ela pode te ajudar, mas não fará tudo por você. Gente, nos vemos até o próximo encontro. Obrigada!